Agora parte 2, e eu passo a palavra para Isadeli. Pessoal, bom dia. Que Deus abençoe tremendamente a vida de vocês, tá bem? Desejo que todos estejam muito bem e que Deus derrame bênção sem medida sobre a família de vocês. Então, vamos lá dar continuidade na nossa TPC em relação a letramento matemático, do qual nós estamos desenvolvendo o tema competência leitora e escritora em situações problema, tá? Envolvendo diretamente a nossa disciplina. Então, pode passar. O letramento matemático, ele requer o uso de linguagem simbólica, formal e técnica, e operações envolvendo a compreensão, interpretação e resolução de expressões simbólicas dentro de um contexto matemático, bem como saber fazer uso de instrumentos de medida, de calcular e das tecnologias digitais. Esperem só um pouquinho, porque tentaram entrar aqui, atrapalhou um pouquinho o meu PPT. Tá? Só que tem isso tudo nós já sabemos, que o menino precisa. Agora, qual é o caminho para o desenvolvimento do letramento matemático? Então, para o desenvolvimento do letramento matemático, é necessário levar em consideração a resolução de problemas, a investigação, o desenvolvimento de projetos e a modelagem. Esse texto foi retirado do Currículo Paulista do Ensino Fundamental, na página 313. Pode continuar. Bom, agora nós vamos fazer uma devolutiva em relação a atividades participativas que vocês fizeram, tá bem? Então, é em função dessa pergunta: como podemos trabalhar a competência leitora e escritora em matemática? Então, vamos lá. Aqui nós fizemos um recorte das respostas que abrangeram outras respostas, tá bem? Porque não caberiam tudo em nosso PPT, então o que nós fizemos? Nós elencamos aqui as respostas que atendiam as demais que foram elencadas lá na nossa atividade. Então vamos à primeira. Há diversas maneiras, porém a que eu acho mais importante é na resolução de situações problema, em suas diversas etapas. Usamos e trabalhamos essa competência em todos os momentos. Só precisa ser bem explorada. Perfeita essa resposta, tá? Fazendo questionamentos pertinentes que fomentem a curiosidade dos alunos em descobrir, conquistando autonomia e confiança e, principalmente, não traduzindo as sentenças para que eles efetuem cálculos. Maravilha, é isso mesmo. E isso tem sido desenvolvido em nossas ATPCs. Parabéns. Aqui, conseguir compreender a importância das situações didáticas que estimulem o desenvolvimento de habilidades de leitura, escrita e interpretação. Em matemática, o desenvolvimento de habilidades de leitura, escrita e interpretação. Desculpa, gente, é que entrou na frente a solicitação. Vou ler novamente. Conseguir compreender a importância das situações didáticas que estimulem o desenvolvimento das habilidades de leitura, escrita e interpretação. Em matemática, existe uma grande dependência do aluno pela ajuda do professor em compreender o enunciado. Concordo plenamente. E é isso que nós precisamos tirar. A leitura, em geral muito técnica, deve ser mediada pelo professor, reforçando inicialmente ou ensinando símbolos matemáticos nas ligações lógicas, mas diferenciando o significado das palavras dos textos. O aluno deve criar autonomia para que possa trilhar sozinho diferentes caminhos. Gosto muito de uma frase que li: aprender a aprender é ter autonomia para buscar informações. Perfeito. Por que nós destacamos a palavra criar? No caso, professor e professora, você deve desenvolver essa habilidade que se chama autonomia, tá bem? Eu sei que ela é difícil de ser desenvolvida, mas este desenvolvimento vai depender muito da metodologia que você desenvolver em suas aulas, principalmente
quando se trabalhar em situações problema, tá? Então, aqui no caso, essa autonomia, ela, para que o aluno possa criá-la, ela vai ter que ser despertada pelo professor através do desenvolvimento e utilização de suas metodologias em sala de aula. Quanto maior for a articulação entre a simbologia matemática e o texto escrito e as ilustrações, melhor resulta a compreensão do que está sendo lido. Perfeito. Essa articulação, texto, ao que eu vejo para a compreensão, facilita muito. Fazendo com que o aluno eu não estou conseguindo ler aqui. Formule hipótese para que ele possa interpretar de forma independente o texto, tá? Então, esse formular hipóteses, nós estamos trabalhando aqui com o quê? Com a investigação. Perfeito, tá? Aqui nós trabalhamos, dentre os passos para desenvolvimento do letramento, a investigação. No universo matemático, a concepção de leitura é algo simples, porém, não óbvio. Na maior parte dos textos matemáticos, a leitura solicitada é sempre concisa, associada a instruções, a comandas, a situações problemas e a símbolos específicos. Essa leitura, em geral muito técnica, deve ser mediada pelo professor. E essa foi o trecho que nós achamos fundamental. A mediação do professor. Foi o que nós dissemos, é ele quem vai ajudar no desenvolvimento dessa autonomia. A competência leitora e escritora está presente em todos os momentos da matemática. Perfeito, é isso mesmo. A proposição de situação-problema possibilita o aluno a fazer a leitura, interpretar, compreender, analisar os dados, organizar o pensamento e identificar os saberes para a resolução de problema. Oferecer aos alunos diferentes situações-problema de níveis diferentes, realizar leitura compartilhada, explorando o vocabulário matemático, e realizar a leitura individual com a explicação dos problemas. Perfeito, a ênfase aqui, nós fizemos na leitura compartilhada, e ela auxilia muito, tá? E nós até podemos trabalhar um pouco uma formação em que se trata dessa como realizar essa leitura compartilhada através de questionamentos pertinentes. Criando o hábito com os alunos para a leitura de textos e enunciados e elaboração de problemas. Aqui, o nível já foi mais... Nós estamos trabalhando com um degrau mais superior, que é a elaboração de problemas, né? Então, isso já envolve um desenvolvimento de várias habilidades. E seguindo o material Aprender Sempre, que foi desenvolvido para orientar e direcionar a competência leitora. Perfeito, é isso mesmo. Lá, esse trabalho vem sido bem enfatizado. Então, essas foram as questões que nós elencamos, que de uma forma geral, ela conseguiu atender as outras respostas que foram colocadas na nossa atividade. Então, vamos lá. Vamos dar uma retomada só naquilo que nós já vimos na semana retrasada. A taxonomia de Bloom revisada. Então, ela trabalha com os domínios, as categorias do domínio cognitivos. Então, nós temos o lembrar, entender, aplicar, analisar, avaliar e criar. São estes os fundamentos do desenvolvimento das metodologias, principalmente do aprender sempre, tá? Então, se nós tivéssemos que elaborar essas atividades, nós teríamos trabalho para contemplar esses degraus do domínio cognitivo. Mas as situações já vieram elaboradas com este intuito, tá? Então, a taxonomia de Bloom, do domínio cognitivo, ela é estruturada em níveis de complexidades crescente, do mais simples ao mais complexo. Isso significa que para adquirir uma nova habilidade pertencente ao próximo nível, o aluno deve ter dominado e adquirido a habilidade do nível anterior. Para facilitar, pode passar, Natália. Nós fizemos o quê?
Lembra do triângulo da taxonomia? Nós destrinchamos ele só um pouquinho, pela dificuldade que nós percebemos na realização das atividades da nossa TPC anterior. Então, o que seria lembrar? Bom, eu vou observar a situação e identificar elementos pertinentes para buscar na memória a situação semelhante que vai permitir uma análise dessa situação problema, tá? Então, o que eu preciso? O que é buscar na memória? Também eu chamo de visualizar. Em algum período, esse aluno deve ter desenvolvido alguma coisa que remete a esse objeto de conhecimento que eu vou desenvolver agora. Se essa habilidade não foi desenvolvida, ele não vai ter o que lembrar ou buscar na memória, tá? Entender. O que é entender? Entender é dominar a linguagem matemática, ao fazer diferentes representações a partir do ato de ler e de interpretar. Pode ser um indicador da aprendizagem. Então, ele vai ter que entender quando ele utiliza gráficos, tabelas, diagramas, figuras, equações, fórmulas, operações numéricas para capturar uma situação, interagir com um problema ou representar seu próprio trabalho. Então, ele tem que entender. Então, para isso, ele vai ter que buscar na memória. Então, ele vai lembrar. Para ele entender, ele vai lembrar, tá? Então, é um degrau dependendo do outro. Bom, eu lembrei, eu entendi como funciona, agora eu aplico. Então, ter um princípio do que é solicitado, buscar na memória, então aplicar em determinado contexto. Ou seja, colocar em prática um fato, um procedimento, um conceito ou ferramenta matemática que tenha reconhecido. Analisar. E agora? Agora a coisa vai tornando-se mais complexa, tá? Eu tenho que olhar para a situação, eu vou identificar elementos para compreender a situação. Então, um momentinho só. É que para admitir, gente, aparece na minha tela, interrompe o PPT, tá? Então, por condições, olha só, eu vou ter condições para avaliar e produzir a minha análise, seja oralmente ou por escrito, validando a solução e avaliando sua pertinência ao problema. Então, quando eu analiso, eu tenho que refletir sobre o que eu fiz está certo ou não. Se o que eu elaborei, se a solução que eu desenvolvi está certo ou não, para que eu possa validar a minha resposta. Então, isso envolve análise, é algo mais profundo, porque o que nós falamos, quando eu trabalho uma situação problema, eu preciso voltar o aluno a refletir sobre a resposta que você encontrou. Satisfaz a situação problema? Satisfaz a pergunta realizada? Satisfaz o contexto da situação problema? Isso é uma análise, tá bem? Avaliar, argumentar. Aqui, o que significa esse avaliar? Eu vou apresentar fatos, ideias, provas que justifiquem de um modo consistente uma afirmação, um procedimento de resolução de problema ou uma ação realizada, tá? Então, o avaliar, ele vai mais além. Para que o meu aluno consiga avaliar, ele tem que ter lembrado, ele tem que ter entendido, ele tem que ter aplicado, ele tem que ter analisado, mas isso acontece de forma intensa. Eu não falo, bom, agora eu vou lembrar, agora que eu lembrei eu vou entender, agora que eu entendi eu vou aplicar, agora que eu aplico eu analiso. Não é assim. Isso é de forma dinâmica no nosso cérebro. Mas esse processo estão interligados, tá bem? Então, o que acontece no criar? Quando ele vai criar, presta atenção, ele vai elaborar. Para elaborar uma situação problema, ele tem que ter escalado todos esses degraus. Eles têm que ter sido escalados. Ou seja, essas habilidades, eu preciso ter sido desenvolvida no meu aluno de alguma forma. Então, quando eu peço para ele expressar, ele vai elaborar, ou desenhar, ou produzir, ou vai construir um protótipo, ou ele vai traçar algum projeto do qual ele entendeu como sendo necessário para se chegar a. Ele vai idealizar alguma coisa ou inventar. Então, esse é o cume do meu triângulo. Esse é o máximo que eu conseguiria
Se isso nós chegássemos a esse empenho, seria algo fantástico. Mas o material, aprender sempre, ele proporciona esse desenvolvimento. São degraus escalados de baixa escala a escalas maiores, tá bem? Então, é nisso que nós temos que tomar cuidado quando selecionamos atividades desse material. Porque, às vezes, eu posso estar quebrando, desejar algo, para estruturar no próximo degrau. Pessoal, fecha o microfone. Você não viu uma saída? Você não colocou no cronograma. É verdade. É a Rita. Então, vamos lá, o próximo slide. Ô, Lívia, deixa eu só fazer uma coisinha para ver se consigo tirar isso da frente da tela. É bom, porque está atrapalhando a leitura. Peraí. Pessoal, só um pouquinho que nós estamos com problemas técnicos do PPT, tá bem? Ótimo, perfeito. Bom, agora nós vamos para onde? Na nossa TPC anterior, depois de toda a interação nas ATPCs, vocês tiveram que realizar uma atividade lá na atividade participativa. Vocês tiveram que fazer uma análise do 8º ano da sequência que nós estabelecemos para desenvolvimento. Muito bem. Aqui nós temos o link de como vocês acessarem, né, o caderno do aluno para analisar a sequência. Mas vamos para a análise. Bom, nós fizemos o mesmo movimento da primeira questão. A questão era, após a análise da sequência da atividade 1, do volume 2 do currículo em ação do 8º ano do ensino fundamental, quais observações poderiam ser elencadas em relação aos saberes dos alunos para a realização das atividades propostas? Vocês tiveram inúmeras respostas, foi o que eu falei. Nós, se fôssemos trabalhar teríamos um leque muito grande. Então, e pelo tempo também, nós fizemos o quê? Nós recortamos duas. A primeira diz assim: os alunos devem lembrar que os números muito grandes e muito pequenos estão presentes no nosso cotidiano. Pode ser que não tenhamos o hábito de utilizá-los, mas estão presentes e representados de outra forma, como notação científica. Eles teriam que entender que estes números são importantes e devem saber como utilizá-los em diferentes situações. Aplicar seu conhecimento das habilidades adquiridas para poder resolver as situações problemas. Analisar estes números muito grandes e muito pequenos para saber efetuar os cálculos com potência de expoentes inteiros e assim ser capaz de aplicar esse conhecimento na representação de números de notação científica. Por que essa questão foi escolhida? Porque, se lembrar, ele está assim muito abrangente. Se eu pensar, o lembrar, para iniciar, ele teria que entender potência. Para começar, não é? Ele vai entender, o que entender? Como ele vai aplicar isso. Como ele vai utilizar para desenvolver dentro desse novo aprendizagem. Aí nós fizemos o quê? Nós elencamos uma outra questão, tá? Por que ela foi elencada? Porque ela fez um resumo da análise realizada. E em cima dessa síntese realizada, é que nós vamos desenvolver agora. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos voltar na atividade 8, com vocês, questão por questão, para justificar, para retificar ou ratificar a resposta dada nesse item. Pode ir, Natália. Então, vamos lá. A resposta dada foi o seguinte: na atividade 1, eu vou lembrar e entender. Muito bem. Foi essa a resposta dada. Só que agora nós vamos analisar essa questão. Olha na atividade 1. As descobertas da base 10. Analise os números que estão dispostos no quadro. Verifique se é possível escrever uma regra que permita completar o quadro, considerando as relações entre os números, e complete as colunas coloridas.
Quando nós analisamos essa situação, problema, o menino vai lembrar, não é isso? Ele vai ter que lembrar a potência. E não só a potência. O que acontece quando a minha potência é negativa? Tá? Ele vai ter que entender muito bem, não só isso, como eu transformar uma potência de base negativa em relação, principalmente com a base 10, no que se envolve ao decimal dessa base negativa. E aí ele vai ter que aplicar esse conhecimento. E quando ele disse assim, ó, verifique se é possível escrever uma regra, então, além disso tudo, ele vai ter que analisar, avaliar e criar. Porque ele vai ter que elaborar uma regra. E quando ele elabora uma regra, ele está criando. Mas aí, ele elaborou a regra, ele vai verificar se dá certo ou não, porque ele vai ter que aplicar essa regra tanto para ele colocar no primeiro quadro rosa que ele tem que contemplar, como no último quadro rosa. Então, ele vai ter o quê? Ele vai ter que entender muito bem, ele vai ter que analisar toda a situação que está aí ele vai criar. Depois que eu crio, eu preciso validar, que é o caso do meu argumento, tá? Aí, o que ele vai fazer? Ele vai completar o meu quadro. Mas ele pode completar o meu quadro pela lógica do raciocínio que está no quadro, pode. Seria só isso se fosse o primeiro completar. Só que ele pediu uma coisa. Verifique se é possível escrever uma regra. Bom, o meu aluno só vai dar conta de fazer uma regra se ele realmente se apropriou desse conhecimento e se essa habilidade for desenvolvida. Pessoal, alguém tem outra análise em relação a essa questão? Pode levantar a mão ou participar no chat. Tudo bem? Nenhuma mão levantada? Podemos continuar? Perfeito. Então, vamos lá. O próximo. Aqui. Atividade 2. Ficou perfeita a definição. Lembrar, entender e aplicar. O que nós vemos aqui? Aqui nós vemos um enunciado do qual tem que se ter o domínio muito da competência leitora e, posteriormente, da competência escritora. Tá? Então, aqui, atividade 2. O planeta Terra tem números que impressionam. Já pensou neles? A Terra tem um diâmetro de 12 milhões 756 mil metros. Sua área é de 510 milhões e 72 mil quilômetros quadrados. Fecha o microfone, Natália. Tem gente com o microfone aberto. Pessoal, tem microfone aberto. Hoje? Certo? Pessoal, nós vamos dar uma resumidinha aqui, tá? Então, aqui eu tenho todo um texto que envolve uma leitura e conhecimento muito grande e imenso de leitura, tá? Então, o que acontece? Se o meu aluno não tiver domínio de toda essa leitura, o professor vai precisar mediar essa leitura, tá bem? Muitas vezes até preparar com antecedência. Aí, o que este problema, o que ele fez no 2.2? Ele fez uma retomada do objeto de conhecimento para eu trabalhar este problema. Toda a leitura que envolve este problema. Desculpa acelerar, pessoal, é que nós elaboramos uma pauta um pouco extensa, tá? Então, ao fazer toda essa leitura, o que o meu aluno vai ter que fazer? Ele vai ter que entender o que ele está lendo. É competência leitora. E não só isso. Eu também tenho que ter a escritora, porque isso vai ser transmitido depois para a escrita. Pode ir para o próximo, Natália? Olha aqui. Tá? Na atividade 2.2, que iniciou na outra página,
Ali era só leitura, entender e aplicar. Mas, dando continuação na atividade, o que nós percebemos aqui? Enquanto estava só no enunciado, era isso mesmo que eu teria que fazer, tá? Até mesmo chegar na 2.4. Quando eu cheguei na 2.4, eu vou trabalhar com lembrar, entender e aplicar. Mas, quando envolve o analisar, o avaliar, aí a coisa complicou um pouco. Por quê? Eu entro na 2.5. Quando está lá na 2.5, compare os números abaixo, utilizando os sinais de menor e maior. Ele vai ter que comparar, tá? Comparar envolve o quê? Análise. E não só isso. Ele vem assim, ó. Em seguida, explique como você decidiu a escolha dos sinais. Então, ele vai ter que avaliar. Ele vai ter que refletir, ele vai ter que ver se está real e ele vai ter que explicar. Então, qual é a sugestão que nós damos a vocês? Quando você for trabalhar uma situação problema, olha para cada item. Observe cada item da situação problema para ver se eu vou ou não trabalhar, até que ponto, até que degrau eu vou subir com o meu aluno, vai requerer que eu vá com o meu aluno nessa atividade. Pode passar, Natália. Muito bem. Na atividade 3, eu tenho lembrar, entender, aplicar e analisar. Bom, aqui é a mesma coisa. O que ele trabalhou na atividade 3? Um enunciado que se refere ao que eles pretendem trabalhar. Um enunciado da situação problema. Como eu disse, pelo tempo nós não faremos a leitura, tá? Aí ele faz o quê? Em relação a esse enunciado, pessoal, é tudo competência leitora e escritora, tá? Eu vou ler junto com o meu aluno, se for o caso. Se a minha classe ela tem muita dificuldade, faça necessária a leitura da situação problema junto com a turma. Mas o interessante é deixá-los ler primeiro para quê? Para que eu possa fazer um diagnóstico em relação à compreensão, que está diretamente ligada à leitura. Porque para que eu possa continuar trabalhando, eu tenho que deixar muito claro o que se pede ou qual é o contexto do qual está inserida essa situação problema. Bom, na 3.1, o que aconteceu? Ele pediu para que o aluno escrevesse no seu caderno qual é a quantidade de pixels existente na câmera de cada um dos modelos, tá? Para comparar os resultados, escreva em notação científica. Qual modelo possui a melhor resolução? Justifique. Então, esse justifique chega até o meu analisar nessa 3.2, na 3.1, tá? Vamos lá. De novo, aí. Agora, pegamos o mesmo enunciado para que possamos analisar na 3.2. O que há aqui que faça com que eu precise andar, subir mais um degrau? Por que o avaliar? Porque lá no final do exercício, ele diz assim, compare todos os modelos. Qual modelo atende à necessidade de João? Argumente o porquê. Então, argumentar, eu preciso ter lembrado, ter entendido, ter aplicado, ter feito uma análise para eu ver se realmente é o melhor ou não. O argumentar está diretamente relacionado à avaliação que eu fiz. É fundamentado na minha avaliação que eu terei argumentos para validar o que eu fiz ou não. O próximo. Na atividade 4, lembrar, entender e foi até o avaliar. Por que eu fui até o avaliar? Então, na atividade 4, como podemos tocar o sol? Nós vemos toda uma introdução daquilo que já está sendo trabalhado, daquilo que já está sendo
desenvolvido. Então, aqui, por que eu cheguei até o avaliar? Quando eu peço para o aluno na 4.2, explique como você chegou a esse resultado, então o meu aluno vai ter que ter lembrado, entendido, aplicado, analisado, para que ele possa me explicar. Explica como você fez. Envolve diretamente a análise, não é? E geralmente quando ele vai explicar, ele verifica se o que ele fez está certo ou não. Então ele faz uma avaliação. Tudo bem? O próximo. Então vamos lá. O que aconteceu aqui? Nós temos a atividade que já envolve a parte técnica de operações de notação científica. Ele faz uma retomada das propriedades para que o aluno possa aplicar. Não é isso? Então, ele vai aplicar a propriedade. Então, quando ele faz assim, ó, resolva as expressões a seguir. Então, eu vou aplicar a propriedade. Ele desenvolveu tudo bem. Pode ir, Natália? Ai, não, então volta. Então, eu tenho aqui, ó. Por que nós discutimos isso, tá? Nós pensamos, e por que ele vai até o avaliar? Voltou? Por que desculpe, gente, eu fiz uma análise errada agora dessa situação problema. Na resposta que foi elencada na nossa atividade participativa, colocou-se analisar, chegou até no avaliar, tá? Por isso que está destacado em vermelho. É que a pessoa está tão acelerada que já não está conseguindo nem ler o PPT. Então, vamos lá. O que aconteceu aqui? Se eu olhar para essa situação problema, eu tenho lembrar, tá bem? Ele vai entender, aplicar, ele fez ele está trabalhando aqui as propriedades da potência. Aí ele diz assim, aplicando as propriedades de potenciação, resolva as expressões a seguir. O que aconteceu aqui? Ele só teve que parar no aplicar. Agora, por isso que quando foi elencada, o professor ou a professora elencou analisar e avaliar. Bom, para que eu possa analisar e avaliar, a hora em que o professor for fazer essa correção, ele poderá fazer questionamentos pertinentes para levar o meu aluno a analisar e avaliar. Só que, da forma como essa atividade apareceu, eu vou parar no aplicar mesmo. Eu chego até o aplicar, ele aplicou a propriedade, boa. Agora, dependendo do questionamento que o meu professor fizer, eu vou fazer o meu aluno analisar. Dependendo do questionamento que o meu professor fizer, ele até pode fazer uma avaliação. Do contrário, é certo ou errado e boa. Tá? Então, aqui nós temos algo que depende diretamente do questionamento do professor. Também, para que eu possa analisar e avaliar. Pessoal, agora eu vou passar a palavra para a Natália. Tá? Então, vamos lá. Agora, vocês serão direcionados para o... E é lá que essa atividade será desenvolvida. Então, eu preciso que agora vocês se direcionem para esse link ou para o QR Code, onde vocês desenvolverão toda a atividade agora. Pessoal, então eu vou dar um tempinho, vocês me ouvem? Vou dar um tempinho para vocês fazerem a leitura e eu vou encaminhar no grupo de PC e de vocês lá de matemática, o link, tá? Para que vocês possam acessar pelo computador ou pelo link, pelo celular, tá? Só um minutinho. Já encaminho. Podem ir entrando que eu já vou compartilhar a tela. Tá dando para me ouvir bem? Sim. Tá. Então, ó, eu tô postando lá no grupo
de matemática dos professores e eu vou postar no grupo dos coordenadores também, tá? Se tiver algum coordenador que queira compartilhar, algum professor tiver algum problema. Agora, eu vou sair dessa tela e vou compartilhar a tela do Jamboard, certo? Só um minutinho. Oh, meu Deus. Pronto. O que eu vou pedir para vocês? Não mexam nas imagens que estão na tela. Eu estou vendo que já tem gente mexendo. Então, eu peço para que vocês não mexam e esperem as comandas, por favor, tá bom? Então, olha só. O que vocês vão fazer aqui? Nós vamos fazer a leitura. Agora a gente vai para o momento mão na massa. A Isadele fez toda a explicação e a gente vai para o momento mão na massa. Eu preciso que vocês... Ó, dá para enxergar direitinho assim? Vai dando uma devolutiva para mim, por favor. Já temos 19 professores. Não mexe na imagem não, pessoal, senão vocês dificultam um pouquinho. Aguardem as comandas. Então, o que eu preciso? Tem alguém mexendo. Ó, nós vamos fazer a leitura do problema, esse problema lá do 9º ano, e eu preciso que vocês façam a análise junto comigo e escrevam no nosso mural aqui no Jamboard qual habilidade cognitiva esse probleminha lá do 9º ano ele está trabalhando, ele está exigindo do meu aluno, tá? Para que vocês participem, vocês vão aqui nessa abinha, nesse ícone, escrito nota autoadesiva. Vou pedir mais uma vez para vocês não mexerem na imagem que está no mural. Tem professor que está mexendo, por favor. Então, vamos começar. Tá um pouquinho difícil aqui, tem alguém mexendo. Então, vamos lá. Tá dando para me ouvir, Isa? Tá. Eu vou começar. Pode ir. Então, espero que vocês tenham compreendido. Qualquer coisa, vocês me chamem a Isadele, coloquem no chat. Você olha para mim no chat, Isa, por favor? Então, vamos lá. Essa situação de aprendizagem, pessoal, ela é do 9º ano. Pessoal, não mexe na tela, por favor, senão eu não vou conseguir resolver lá do PPT, Isa, que eu acho que é mais fácil, tá? Então, olha só. Esse probleminha que tá no Jamboard, ele é do 9º ano, e ele diz assim, ele está lá na página 93 e a habilidade é a 18, é do 9º ano mesmo. Nós temos o objeto de conhecimento, que é operando com notação científica, né? A atividade vai falar sobre isso, e fala o seguinte: a primeira tentativa conhecida de representar números muito grandes foi atribuída ao matemático e filósofo grego Arquimedes. Em sua obra, O Contador de Areia, ele desenvolveu um método de representação numérica para estimar a quantidade de grãos na areia do universo. Esse número estimado era de 1 vezes 10 elevado a 63 grãos de areia. A nova forma de representar números muito grandes também foi utilizada para representar números muito pequenos e, após alguns aprimoramentos, recebeu o nome de notação científica. A notação científica, além de facilitar a escrita de números muito grandes ou muito pequenos, auxilia também nos cálculos envolvendo esses valores. As operações de multiplicação ou divisão de números representados em notação científica seguem as regras da multiplicação ou da divisão de bases iguais. Aí, a atividade diz o seguinte: observe a tabela a seguir e preencha as lacunas. Lembre-se que, quando os expoentes das potências de 10 são diferentes, devemos igualá-los primeiro para depois realizar a operação. Observem a tabela que está aí. Nessa atividade, qual habilidade cognitiva eu estou trabalhando, ou melhor, o currículo está trabalhando com o aluno? Precisa ser trabalhado com o aluno. O que vocês enxergam? Vocês vão colocar para a gente lá no Jamboard. Então, vocês vão clicar lá na abinha, que é... Deixa eu descompartilhar aqui e compartilhar agora a tela do Jamboard para mostrar. Vocês vão lá na nota autoadesiva. E aí eu preciso, pessoal, que vocês cliquem nela para que apareça o espaço para vocês digitarem, como está na minha tela, tudo bem?
Estou vendo que tem alguns professores que estão rabiscando, que estão mexendo no quadro. Isso vai dificultar um pouquinho a nossa atividade. Se alguém tiver com dificuldade, é só levantar a mãozinha ou pedir para falar que eu posso auxiliar, tá? Mas não mexam na atividade, por favor. Eu já vi que alguém colocou aqui uma resposta. O professor ou professora colocou que essa atividade está trabalhando o aplicar. Vamos lá, nós tínhamos 72 participantes na reunião. Se alguém tiver com dificuldade, eu vou voltar aqui, ó. Clico na nota, digito o que eu quero, ó, e clico em salvar. Essa ferramenta, pessoal, a gente trabalha com ela agora para que vocês também possam se apropriar e, de repente, utilizar em aulas que vocês executam, tá? Dá para a gente minimizar o quadrinho, não precisa ser tão grande, olha, basta eu clicar dentro e diminuir, tá vendo? Muito bem, então nós já temos aqui o aplicar, avaliar. Vamos dar uma olhadinha na tabelinha, nessa pirâmide? Olha lá, as habilidades estão ali. Para ajudar vocês, vamos ler um pouquinho? Ó, eu tenho lembrar. O que é o lembrar? Localizar, descrever, citar, listar, relembrar, identificar. Podem mexendo nas notas, pessoal, para não ficar sobre a atividade. E aí dá para mudar a página, não precisa todo mundo colocar na mesma página que nós estamos. Está vendo essa setinha aqui, ó, próximo frame? Frame, eu acho que é assim que fala. Se vocês passarem, vocês conseguem colocar a resposta de vocês na próxima página. Natália. Oi. Coloca o link no chat, porque eu não estou conseguindo entrar. Não. E no WhatsApp? Eu não consigo colocar. Tá no WhatsApp lá no grupo. Ô, Jorge, dá uma olhadinha. Eu não consigo sair daqui agora. Deixa eu abrir o WhatsApp no computador. Tá, a Isa vai colocar no chat. Vamos ver se já tem alguém na próxima página. Ó, a próxima está em branco, vocês podem ir colocando. É só vocês têm todo o domínio para mudar a página e começar tudo de novo, tá vendo? Ó, olha só. Não precisa ser tudo numa página só. Ixi, sumiu tudo, alguém apagou tudo aqui. Ai, pessoal, alguém apagou o problema, a pirâmide. Natália, tenta aplicar ali em cima, volta, vê se volta todo o desenho. Ô, Natália. Oi. O problema e a pirâmide está na página 3. Vixe, alguém mudou? Não, a 3 é outro problema. Alguém apagou. É outro mesmo. Eu tô tentando, não vai, alguém mexeu. Pessoal, não precisa mexer em nada, é só entrar e clicar na notinha, olha, senão atrapalhou a atividade, a gente não consegue dar continuidade. E alguém tá apagando tudo. Ô, Natália, então, tenta ver naquela flechinha de voltar, vê se ela consegue lá em cima, perto do cadeado. Não vai, porque não fui eu que mexi, senão acho que pegaria, tá? Não, porque lá perto do cadeado tem outra também que volta, mas se foi a pessoa, ela que tem a pessoa que tem que ir voltando, infelizmente. Pessoal, mas por favor, tá? Não apaguem nada, porque a gente precisa para avaliação. Licença, não tem como deixar fixa essa imagem? Não tem, porque senão eu não consigo que vocês participem. Vocês também são editores, entendeu? Esse é o objetivo. Então, e aí, mas é só não mexer nas imagens que dá tudo certo, pessoal. Ou então poderia deixar um frame fixo e aí no próximo para resposta. Isso aí não atrapalha tanto. Bom, eu vou voltar então, pessoal, para a gente dar continuidade no PowerPoint, tá? Na apresentação. E aí a gente vai fazer então a devolutiva para ir para o próximo. Vocês não saiam do Jamboard. E, por favor, não apaguem nenhuma outra imagem, porque eu acho que para apagar a pessoa tem que clicar em cima, então não há necessidade, tá? Então vamos lá, olha. O que eu observei ali na resposta de alguns que ficaram? Alguns colocaram aplicar, lembrar, entender e aplicar. Analisar e avaliar, entender, analisar e aplicar.
Então, quando a gente volta lá para o problema, a gente verifica que o lembrar, né, o próprio texto, né, do enunciado, ele coloca isso para a gente. Lembre-se que. Então, o que o meu estudante precisa? Precisa ter a noção da notação científica, o que já foi aprendido lá no 8º ano, né? O que ele já aprendeu, ele precisa ter essa noção para então aplicar. Então, ele precisa lembrar. A partir do momento que ele lembra, ele entende, né? Pelo menos espera-se que sim. E ele aplica e então desenvolve a atividade, certo? Então, nessa atividade, a gente chega até lembrar, entender e aplicar, certo? Se alguém discordar, quiser complementar, fiquem à vontade. Nós vamos para os próximos. Lá no Jamboard, a próxima atividade está na página 3. Vocês enxergam? Me dá uma devolutiva, por favor. E aí, quem está no celular ou está no computador, também consegue, clicando na setinha, chegar na página 3. E aí nós vamos fazer o mesmo processo. A gente vai fazer só 2 para não prolongar e atrapalhar a próxima atividade que a gente tem, tá? Eu vi que poucos participaram e tem 27 aqui mostrando no Jamboard. Então, se vocês estiverem com dificuldade, vocês me falam, olha, Natália, onde eu entro, né? Como que eu posso fazer para participar, tá? Eu estou à disposição. Então, vamos de novo? Essa atividade 2 é a continuação. O universo, números que impressionam. A distância do universo são medidas em anos-luz, ou seja, cada ano-luz representa a distância percorrida pela luz em um ano. A velocidade da luz é de aproximadamente 3 vezes 10 elevado a 8 metros por segundo. Na letra A, pede que os alunos escrevam essa distância com todos os dígitos. E na letra B, pede que eles determinem quantos metros aproximadamente possuem um ano-luz, considerando que o ano tem 365 dias. Bom, nessa atividade, dentro das habilidades cognitivas, o que eu estou trabalhando com o meu estudante? O lembrar, o entender, o aplicar, o analisar, o avaliar ou o criar? Coloca aí pra gente. Aplicar. Criar, aplicar, lembrar, avaliar, entender. Aí, pessoal, agora sim, tá dando certo. Muito bem, muito obrigada. Perfeito. Não mexem na imagem. Estou vendo que tem alguém já arrastando a imagem da pirâmide. Não clica nela. Isso. Muito bem. Lembrar, analisar, aplicar. Perfeito. Aí, se não couber as notinhas aí, vocês podem mudar a página e colocar no próximo frame, tá? Eu acho que é frame que fala, tá, gente? Se alguém souber a pronúncia correta, pode me corrigir. Natália. Oi. Natália. Oi. É frame. Frame? Ai, muito obrigada. Isso, é o Paulo. Frame. É o Paulo. Obrigada. Frame. Acho que eu vou falar errado ainda, tá? Bom, pessoal, então eu já vi que tem bastante professor participando. Deixa eu ver se tem algum lá na próxima página. Não. Então, vamos lá, pessoal. Então, vocês colocaram que essa atividade eu trabalho lembrar... Fecha o áudio, por favor. O lembrar, o entender, o aplicar... Isa, fecha o áudio do professor, vê se você consegue identificar quem é. Então, vamos lá, vamos discutir um pouquinho a forma como a gente enxerga. Nesse problema, ele precisa lembrar, né? Ele tem que buscar lá na memória o que ele aprendeu, principalmente sobre a escrita,
da notação científica, né, com todos os dígitos, então ele tem que buscar na memória, ele tem que lembrar. Ele tem que entender, porque para ele desenvolver, ele tem que ter aprendido tudo que foi transferido para ele, né, transmitido. Então, ele tem que saber relacionar, demonstrar, associar, né? E ele tem que aplicar. O que é o aplicar? É implementar, é calcular, é demonstrar, né? Então, ele tem que aplicar os cálculos para escrever a distância com todos os dígitos, porque aí ele vai ter que fazer todas aquelas transformações, fazer a multiplicação dos anos, dos dias, que são 365, vezes as horas de um dia, vezes quanto é um minuto, quanto é os segundos, fazer toda a multiplicação para chegar no valor, para na letra B, então, ele mostrar, né, depois de tudo que ele lembrou, entendeu, ele aplicar e demonstrar o que ele calculou. Então, eu enxergo que ele vai até o aplicar. O analisar, vamos ver o que é o analisar, quais são os verbos? Categorizar, diferenciar, comparar, explicar, integrar, investigar. Cabe nessa situação de aprendizagem, nessa atividade, o analisar? Nós temos alguns analisar. O que vocês me dizem? Mas não está só pedindo para calcular as medidas sem dar explicação. Isso, então ele vai até o aplicar, né? O aluno lembrou, entendeu, ele aplica através do quê? Da demonstração do cálculo, ok? Ele não precisou argumentar e explicar, certo? Então, muito bem. Pessoal, vamos ver se vai dar tempo da gente fazer o próximo. Eu acredito que vai. Então, vamos para o próximo, tá? Na 2.2 diz assim, ó, a distância média entre a Terra e o Sol é de 1,496 vezes 10 elevado a 8 quilômetros. E a distância média entre Mercúrio e o Sol é de 5,79 vezes 10 elevado a 7 quilômetros. Observando a figura a seguir, qual é a distância média entre a órbita da Terra e a órbita de Mercúrio? O que o meu estudante precisa ter desenvolvido, quais das habilidades cognitivas ele precisa ter para desenvolver essa atividade, para resolvê-la? Coloca aí para gente, por favor. Entender e aplicar. Uhum. Lembrar, entender e aplicar. Isso. Muito bem. Agora eu tô feliz, gente. Tá dando tudo certo as etiquetinhas aí no quadro. Muito obrigada. Vamos lá. Os demais que não estão participando, eu espero que estejam na reunião, né? Ninguém saiu não, né? Dá uma olhadinha aí. Será que alguém escapou? Tem 24 aqui com a gente no Jamboard. Eu estou aqui, só que eu não sei brincar disso. Ah, fala pra gente então, Fátima. Ah, não sei mexer. Não, mas então você fala, quais são as habilidades que você enxerga que estão sendo trabalhadas, que o aluno precisa ter desenvolvido ou estar desenvolvendo nessa situação de aprendizagem, nessa atividade? Eu não vi, presta atenção, eu não vi nem o problema, ele não aparece para mim. Tá, então eu vou Entendeu? fazer a leitura. A gente está trabalhando com notação científica, tá? Enquanto Sim, os outros vão colocando, aí você pode participar oralmente, não tem problema. Os demais também não estão enxergando a minha tela? Eu estou. E quem tiver no celular, Estou dá sim. para aproximar. Tá normal, Natália. Isso, então normal, tá, exato. Eu estou no celular. Dá para fazer, para ampliar a tela, quem está no celular. Tá tudo, não aparece imagem nenhuma para você? Ô, Fátima, você está no Teams pelo celular, é isso? Estou. Tá, então é por isso. É porque aí fica mais difícil de sair de um aplicativo para o outro, mas não tem problema.
tá? Eu vou fazer a leitura, se você quiser participar, a gente está trabalhando então com as habilidades cognitivas. Sim. Eu dei um problema lá do 9º ano, a gente aplicou um problema do 9º ano na situação de aprendizagem 1, que é sobre notação científica, fazer as transformações, né? As representações. Então aí, o probleminha diz assim, olha, a distância média entre a Terra e o Sol é de 1,496 vezes 10 elevado a 8 quilômetros. E a distância média entre Mercúrio e o Sol é de 5,79 vezes 10 elevado a 7 quilômetros. Observando a figura a seguir, qual é a distância média entre a órbita da Terra e a órbita de Mercúrio? Ou seja, ele quer que calcule essa distância. Tem alguém mexendo na imagem de novo, gente, por favor. Aí eu tenho aqui a tabelinha, né, que é a pirâmide com as habilidades. Quando eu estou trabalhando isso com o meu aluno, o que eu estou trabalhando com ele? Qual dessas habilidades? O lembrar? O que ele precisa ter? Ele precisa lembrar para fazer essa atividade? Ele precisa entender? Ele vai aplicar? Ele vai analisar? Ele vai avaliar? Ele vai criar? Então, esse é o movimento da atividade, tá? Que a gente pediu para que fizessem no Jamboard, mas quem quiser falar oralmente, fica à vontade. Se entrar pelo link do chat, ela não consegue, Natália? Ele vai ter que entender, né, o que ele está fazendo, na minha opinião. Entender. Ok. Pessoal, então a gente teve algumas respostas do tipo entender, aplicar, né? A maioria entender, aplicar, lembrar, analisar e avaliar. Então vamos lá. No analisar, eu tenho os verbos explicar, investigar, diferenciar, comparar. Será que eu preciso dessa habilidade para resolver esse problema? O avaliar, eu preciso comparar e explicar, estimar, justificar. O problema está exigindo isso? Essa atividade está pedindo isso? Eu gostaria que vocês refletissem um pouquinho. Esse olhar é preciso ter, né? Para analisar, ele não tem que estar expondo a situação para um certo grupo de pessoas? Ele precisa, para ele analisar, ele precisa estar investigando, explicar de alguma forma. Para que essa habilidade esteja compreendida na atividade, é preciso que ela exija do aluno que ele explique, que ele investigue, que ele compare. O que o problema está mostrando, está pedindo? Apenas que ele calcule a distância média entre a órbita da Terra e a órbita de Mercúrio, né? Então, ele precisa lembrar do cálculo, ele precisa entender e ele precisa aplicar o que ele aprendeu, o que ele entendeu, né? Chega até o aplicar. Mas muito bem, pessoal, é isso mesmo. Agora vamos para o último e bem rapidinho, tá? Na 2.3, diz assim: todos estamos suscetíveis a doenças, principalmente as que são causadas por vírus ou bactérias. Esses seres microscópicos podem causar várias enfermidades que vão desde uma simples gripe até uma contração de tétano. Porém, nem todas as bactérias são prejudiciais aos seres humanos, pois algumas auxiliam e muito na saúde. Observe a tabela abaixo. Então, o aluno vai ter que analisar a tabela aí, observar a tabela. Na sequência, ele tem que fazer o seguinte: a partir dos dados elencados na tabela, elabore uma situação-problema envolvendo operações com notação científica e compartilhe com o seu colega. Tente resolver a situação elaborada por seu colega e juntos discutam acerca dos resultados. Agora, o que esse problema o que meu aluno precisa ter dentro das habilidades cognitivas desenvolvidas para que ele possa realizar o problema e calcular e resolver? Coloca aí para gente. Quem quiser falar também, pessoal, por favor, tá? Quem não estiver conseguindo participar. Muito bem. Analisar e criar, criar e lembrar, analisar, lembrar, criar e entender. Isso. Lembrar, entender, analisar,
criar. Perfeito. Então, olha só. Podem ir participando, tá? Podem ir colocando. Fiquem à vontade, mas vamos discutir um pouquinho. Nesse problema, ele tem que lembrar de tudo que ele viu no desenvolvimento anterior das atividades, né? E de tudo que está sendo trabalhado desde então, quando iniciou o conceito de notação científica. Ele precisa ter entendido. Se ele não entendeu o que é a notação científica, todo o processo, ele não vai conseguir executar nenhum problema. Ele precisa aplicar, porque ele vai ter que experimentar, né? Quando ele elabora o problema, depois ele vai ter que explicar, experimentar, testar o que ele fez. O analisar também é a habilidade que a gente encontra, porque ele tem que explicar, ele vai ter que comparar depois com o colega, né? Porque quando ele compartilha o que ele elaborou, ele depois vai ter que comparar com o colega, eles vão ter que discutir. O avaliar, né? Porque aparece lá de novo, ó, o comparar, o explicar, o justificar, o estimar. Tudo isso vai estar envolvido nessa atividade. E o criar também a gente encontra, porque quando ele elabora o problema, ele cria, né? Então, nesse probleminha, olha que interessante, eu consigo desenvolver todas essas habilidades e se o meu aluno não tiver desenvolvido, se ele não tiver todas elas, ele vai conseguir finalizar esse problema? Sim ou não? Então é isso, pessoal. Era essa discussão que a gente queria, né? A gente gostaria muito de enxergar se o que foi trabalhado até então estava sendo compreendido por vocês, e a gente verifica que sim, né, que vocês estão tendo, estão se apropriando das habilidades cognitivas, e que é muito importante para o desenvolvimento do currículo, né? Todo o currículo, ele é elaborado de acordo com essas habilidades, tá? E agora, pessoal, vou judiar mais um pouquinho. Nós vamos para a próxima atividade interativa agora no Padlet, tá bom? Então, eu vou pôr para vocês o QR Code e o link de novo. Então, olha só. Temos aqui o QR Code, o link eu já vou mandar para vocês também nos grupos. E aí, vocês vão me dando uma devolutiva se está dando certo ou não, tá? Agora tem que voltar no... Já tá no ó, isso, mas agora a gente vai para outra atividade interativa, Jorge. Nós vamos lá no Padlet. Vocês vão participar em outra ferramenta agora. É esse link que acabou a Isabela colocou no chat? Ah, já tá, Isa. Beleza, é esse mesmo. Ó, vou sair da tela e vou lá para o mural, tá? Então, vamos lá. Agora a gente vai para o próximo, que é o ensino médio. Né? Nós estamos hoje fazendo a atividade do 9º e da primeira série do ensino médio, ok? Todo mundo já está enxergando o muralzinho aí? Então, enquanto vocês estão entrando, eu vou explicar uma coisa. Para participar, é só clicar no maisinho, mesmo quem está no celular e mesmo quem está no computador, tá? É a mesma forma, ok? Para eu ampliar o que eu estou lendo, basta eu clicar, então, na imagem. Olha lá, está aparecendo para vocês ampliado? Sim. Perfeito. Esse a gente não tem noção de quantos estão acessando, tá? Esse não aparece para a gente. Então, me deem um ok aí para a gente dar continuidade. Já apareceu aí, Isa? Tudo certo? Natália, eu não consegui acessar. Nem pelo link? Não entra? Então, mas o link que você disponibilizou não entra, ele dá outra na pauta que entrou para mim. É o último link que está no chat. Ah lá, é o último que está no chat. No chat? No chat do Teams, né, Jorge? A Isa colocou no chat do Teams. No WhatsApp, você colocou coisa dele. A Isa já vai colocar no WhatsApp. E aí, pessoal, a maioria já conseguiu?
Vocês estão visualizando isso que está na minha tela? Aí na tela de vocês? É uma parede? Sim. É uma parede. Ok. Analisar processo produtivo, situação de problema, criando um ar ousadia, é isso? Pronto, então vamos lá. Eu vou fazer a leitura do problema. E aí vou dando as comandas para vocês. Então, essa atividade é da primeira série do ensino médio, no volume 2, e ela está bem mais lá no finalzinho já das situações de aprendizagem. Ela está na situação de aprendizagem 3, tá? Leia o trecho a seguir. Um estudo publicado na revista Marine Mammal Science, eu acho que é assim que pronuncia, afirma que as baleias migram de águas polares para águas tropicais com o objetivo de manter a pele saudável. Os cientistas supõem que elas vão para as águas mais quentes para conservar o calor do corpo, desviando o fluxo sanguíneo da pele. Isso reduz a regeneração das células da pele e interrompe a descamação. Um oceanógrafo que estuda esse comportamento de migração das baleias realizou 2 medições da temperatura das águas de certa região do Oceano Atlântico. Uma na superfície, obtendo 29 graus, e outra a 100 metros de profundidade, obtendo 19 graus. Com base nessas informações, respondo os itens a seguir. Letra A. Faça o esboço do gráfico no sistema de coordenadas cartesianas, utilizando as escalas adequadas para representar os 2 pontos descritos no texto. Considerando o gráfico representado a temperatura em função da profundidade, representando a temperatura em função da profundidade, calcule a temperatura da água a 40 metros de profundidade, isso lá na letra B. Na letra C, nesse contexto, o que significa o coeficiente angular dessa reta? Na letra D, utilizando os conceitos apresentados anteriormente, qual é a equação dessa reta? E na letra E, utilizando a equação da reta encontrada, resolva novamente o item B e compare os resultados. Bom, esse é o nosso problema. Tá vendo essa coluna de objetivos aqui, gente? Vocês vão clicar no maisinho e vocês vão me dizer qual é o objetivo dessa atividade. O que ela está trabalhando? O que eu espero do meu aluno que ele aprenda? Coloca pra gente aí, por favor. Eu não consegui ver a sua tela que você acabou de ler. Ó, é esse problema aqui. Você tá na ferramenta, Jorge? Entra em qual? Eu tô com a tela aberta como objetivo, lembrança de aplicar, mas não aparece. Isso. Tá vendo essa coluna aqui, ó, na esquerda? Objetivo? Tem objetivo, tem que clica clicar nessa nele. tela, clica nessa atividade aqui, ó, ela vai ampliar para você. Tá Objetivo? vendo? Isso. Não, Clica embaixo, na de baixo, ó. Ó, nessa aqui, pessoal, eu não quero que vocês coloquem pra gente as habilidades cognitivas. Eu quero que vocês me digam o que está sendo trabalhado nessa atividade com o meu aluno. Qual é o objetivo dela? O que eu espero que essa situação de aprendizagem, espero não, o que ela está trabalhando com o estudante? Resolver situações, problemas que envolvam o conceito de equação da reta. Muito bem. Resolver situações, problema que envolvam a equação, deve ser a equação da reta, né? Vamos lá, vamos participar. Quem quiser falar oralmente, por favor, fique à vontade. Eu não consegui ver nada, Natália, tá? Você tá no parede aqui. Tá, você tá nesse mural colorido? Eu tô com uma parede aqui, tijolo. Isso, esse muro, todo colorido, você tá nele? Você tá pelo celular ou pelo computador, Jorge? Computador. Ótimo, então tá aparecendo aqui, ó, o objetivo? Tem, o objetivo tá aqui. E embaixo, o que aparece para você? Ah, tá, resolver situações de problema já, claro. Tinha um sinal demais antes, né? Ah, para você não tá aparecendo o problema. Tá. Mas, ó, tá vendo que ela dá para rolar, ó, tá vendo aqui? Volta lá no Teams. Ó, vê se não aparece agora. Ah, ele tá no máximo. Não aparece? Só aparece a resposta dos colegas? É. Só a resposta. Para mim também. Só aparece a resposta dos colegas. Não consigo responder. Mas eu vou responder oralmente. Assim, ó, é só clicar no maisinho aqui, gente. Não vai. É que o maisinho não aparece. Não vai. Ah, então vocês não estão logados. Eu acho que... Eu não sei com que e-mail vocês estão... Eu não sei.
Agora eu não vou conseguir ajudar. Isso. Tá, então eu vou ampliar aqui o problema. Jorge, se você quiser falar para a gente qual é o objetivo dessa atividade, pode falar. Volta lá no Teams, que o probleminha está na tela. Eu estou compartilhando o mural, tá? Posso falar, Natália? Pode, por favor, Fátima. Leitura e interpretação de texto, certo? Para que ele resolva a situação, problema colocada aí para ele, que é gráfico, né? Isso, gráfico. Mas assim, certo. E qual é o objetivo? Ele tem que leitura e interpretação de texto, eu acho que é o objetivo central. E o que está sendo trabalhado nesse problema? Queria que vocês me dissessem o que vocês enxergam dentro desse problema que está sendo trabalhado, que espera-se que o aluno desenvolva. Vamos assim, para quem está com dificuldade ainda, qual é o objeto de conhecimento que eu estou trabalhando dentro desse problema? Qual ou quais? Gráfico. Gráficos? Gráficos nas coordenadas cartesianas. Uhum. Tem que ler, né? Ele tem que ler, interpretar e saber colocar o que ele leu e interpretou no gráfico. Certo. Se eu estivesse dando aula no colegial, eu falava pornográfico. Ok, então vamos ver um pouquinho das respostas. A resolução de situações problemas, é isso mesmo, que envolvem a equação da reta. Então, eu identifico aí, ó, vou ter que resolver um problema, né? É uma situação problema. Dentro dessa situação problema, qual é o objetivo que está sendo trabalhado? Primeiro, coeficiente angular. Dentro dessa atividade, eu estou retomando o coeficiente angular. Por que ele retoma o gráfico? Ele retoma a representação cartesiana, na sequência, traçando a reta. A partir da inclinação dessa reta, ele trabalha com o coeficiente angular com o aluno para chegar aonde? Na equação da reta. Então, ele tem como objetivo desenvolver a representação gráfica, o coeficiente angular e chegar na equação da reta, certo? Aí vocês estão vendo que tem umas colunas, lembrar, entender, aplicar, analisar, que são as habilidades cognitivas, vai até o criar. Olha só, eu quero que em cada uma dessas colunas vocês descrevam, eu já vi que tem professor colocando, dentro dessa situação de aprendizagem, dessa atividade, aonde vocês identificam que ela exige que meu aluno lembre, que ela retoma. Depois, dentro dessa situação de aprendizagem, aonde que ele trabalha para que o meu aluno aplique o que ele entendeu? Depois, o aplicar, o analisar, o avaliar e o criar. Pode ser que apareçam todos, mas pode ser que não apareçam todos. Eu quero que vocês mostrem para mim. Eu quero enxergar o que vocês enxergam, tá? E para isso a gente fez o mural, ok? Vamos lá. Fazendo o esboço do gráfico, ele lembra. Muito bem. Trabalhar a equação da reta de forma interdisciplinar, aplicando os conhecimentos matemáticos. Ele está lembrando, trabalhando com a equação da reta? Natália, é Jonas. Oi, o meu parou de aparecer as respostas no Padlet. Ele apareceu só as duas primeiras e parou. Eu não consigo nem mexer nele mais, tá? Nem descendo a rolagem aí, o negocinho não vai também. Não, já tentei. Eu vou tentar entrar novamente para ver se carrega. Tá, não tem problema, Jonas, tá? Pode falar oral. Se alguém quiser participar, gente, assim, falar toda a resposta para a gente de uma forma geral, pode ficar à vontade, tá? Como o nosso tempo está curto, a gente vai deixar vocês fazendo. Vocês podem ficar como uma tarefinha, né? Porque vocês têm acesso ao Padlet. E a gente já vai fazer a devolutiva dessa atividade, tá? Para a gente já ir para o final.
Normalizou agora, Natália. Eu entrei no ano, deu certo. Obrigado. Ah, então tá bom, de nada. Muito bom, gente. Estou vendo que vocês estão participando. Muito importante essa participação para a gente. A gente, quando elabora toda a TPC, a gente assim, se preocupa muito em atender, né, o que de fato vai ser útil para vocês. Então, quando a gente vê que vocês participam, que está com a gente, isso é muito bom. Essa devolutiva é muito importante. Aqui a gente vê que tem bastante professor também colocando aqui no criar, né? Olha, enquanto vocês vão fazendo, eu vou fazendo a devolutiva, tá, pessoal? Então, olha só, vamos voltar lá no problema. Quando ele fala assim, olha, faça o esboço do gráfico no sistema de coordenadas cartesianas, utilizando as escalas adequadas para representar os dois pontos. Tem alguém com fone aberto, não estou conseguindo, acho que tá aí. Quando ele pede para fazer o esboço do gráfico, olha lá, o meu aluno ele vai ter que lembrar do quê? De como faz essa representação. Os pontos cartesianos, né? As coordenadas, depois traçar a reta, né? Porque essa localização vai formar uma reta, certo? Na letra B, após o momento dele esboçar o gráfico, ele tem que calcular a temperatura da água a 40 metros de profundidade. Ele tem ali o de 29 graus, que está a 100 metros, e o que está a 19 graus, né, que está uma superfície obtendo 29 graus, o que está na superfície está 29 graus, e o que está a 100 metros está a 19. Então, ele tem que calcular agora a temperatura a 40 metros de profundidade. Então, o que ele tem que fazer? Ele vai ter que lembrar como ele calcula isso. Ele vai ter que partir de qual cálculo inicialmente? Do coeficiente angular, não é? Do coeficiente angular, ele vai encontrar a inclinação da reta, certo? Partiu do coeficiente angular, ele vai ter que puxar o que ele aprendeu já sobre a equação da reta, para que ele aplique a fórmula, calcule até chegar na equação reduzida, e a partir da equação reduzida, ele vai chegar na variação, que no caso aí vai ser a temperatura, né? Ele vai substituir o x por 40, e aí ele chega na temperatura, que equivale ao eixo das ordenadas, certo? Bom, então ele tem que lembrar, ele vai ter que entender, ele vai ter que aplicar. E aí, quando ele fala assim, olha, nesse contexto, o que significa o coeficiente angular dessa reta? Depois que o aluno já compreendeu, ele vai ter que agora explicar o que significa o coeficiente angular da reta, né? Porque ele teve que calcular, certo? Na letra D, ele vai utilizar os conceitos que já foram apresentados, olha lá, tudo que ele já lembrou, que ele entendeu, que ele aplicou, para determinar qual é a equação da reta que representa esse cálculo, que representa esse problema, tá? Então, ele chega a analisar, né, ao aplicar, ele entende, ele lembra, tudo isso, olha, vai sendo um processo. Aí, utilizando a equação da reta encontrada, resolva novamente o item B e compare os resultados. Olha só, ele vai ter que analisar e vai ter que avaliar também. Será que ele chega a criar? Ele elaborou algo da própria autoria dele? Ou ele simplesmente aplicou o que ele aprendeu, lembrou, entendeu, aplicou, analisou e avaliou? Eu acho que nessa atividade, eu não enxergo o criar. Eu vi que vários professores colocaram, mas o criar
dentro da habilidade cognitiva é o elaborar, certo? Alguém discorda? Se quiser se colocar, pode falar, tá, pessoal? Isso serve para uma discussão mesmo. De repente, a forma como eu estou enxergando não é a forma como vocês enxergaram. Tá ficando claro? Vocês estão conseguindo enxergar, visualizar isso que eu estou dizendo? Porque talvez para mim é fácil estar falando, mas para quem está ouvindo, não é tão fácil assim. Sim. Ok. Sim? Ok. Bom, vamos voltar então para o mural. Bastante gente já colocou as respostas. Esse link, pessoal, ele fica aberto, vocês podem participar, tá? A gente salva todo esse mural, serve como atividade participativa e avaliativa também da nossa TPC, tá bom? E aí eu vou voltar então lá para a apresentação. Aqui nós temos a atividade participativa da TPC, que é o Forms, que vocês preenchem todos os nossos TPCs, tá? A gente vai enviar. Ele está fechado, ele já foi junto com a pauta, mas ele está fechado, né? Para que vocês respondam após a formação, tá? Então agora eu vou abrir. Tenha um pouquinho só de paciência, porque eu finalizo a gravação, aí a gente vai disponibilizando o material, tá bom? Eu quero agradecer a participação de vocês. Como eu disse, quando vocês participam, para nós é uma devolutiva muito importante, vocês não fazem ideia, tá? Então, a gente fica muito satisfeito, né? Porque isso permite a interação, isso permite ver o que vocês entenderam ou não, né? Se o que a gente está fazendo está sendo válido ou não. Então, para nós isso é muito importante. Agradeço, me coloco à disposição para qualquer dúvida que tenha surgido e alguém de repente não quis falar agora, tá? Podem entrar em contato. E depois que a gente finalizar, a gente envia junto com o ofício às escolas, a gravação, o link, tudo certinho. Então, fiquem tranquilos, tá bom? Essa atividade participativa fica aberta até amanhã, às 18 horas. Então, vocês têm até amanhã para responder, ok? Querem falar alguma coisa? Se não, eu já passo a palavra para a Isa e me despeço de vocês. Muito obrigada. Pessoal, só um minutinho, não sai, porque eu vou baixar a lista de presença, tá? Eu passo a palavra para a Isa agora. Beijo. Pessoal, eu queria agradecer. Tem algumas informações aqui em relação à dificuldade de trabalhar com a plataforma, não é? Que dirá com os alunos. Nós vemos assim, ó. Quando tudo começou, nós tínhamos dificuldade de entrar no Teams. Nós tínhamos dificuldade de trabalhar com o chat, agora nós já trabalhamos. Então, hoje nós começamos a semana passada, Padlet a gente já havia trabalhado, e nós vamos continuar trabalhando com essa ferramenta, com esse intuito mesmo, de desenvolver essa habilidade em nós mesmos, tá bem? Então, é muito importante. Então, como vocês vão trabalhar isso com os alunos, aí fica a critério de cada professor. No começo vai ser difícil, vai, mas eu acredito que vai atender muito, é muito interessante ver toda essa interação, os alunos participando. Eu estive em uma escola e eu presenciei a professora trabalhando em ensino híbrido, enquanto os alunos faziam um cartaz na sala de aula, montavam um cartaz na sala de aula, os alunos que estavam no remoto estavam fazendo no Padlet o cartaz. Então, eu achei, assim, algo muito interessante, tá? Então, tem aqueles professores que já está ano-luz até do que nós estamos fazendo, e outros que precisam começar, assim como eu precisei começar. É difícil para mim. Sou vó, a avó aqui se atrapalha com a tecnologia, que é uma beleza, tá? Eu queria pedir desculpa, porque a hora que eu estava fazendo a leitura da situação problema de análise, uma professora pediu para entrar, então interrompeu a leitura, e vendo o tempo, eu interrompi o problema, pelo menos eu tinha que ter concluído a leitura daquela situação problema, então vocês me desculpem. Acontece que quando nós preparamos, nós queremos trazer o máximo que a gente consegue fazer para poder ajudar e extrapola o tempo. Então eu tive que cortar, senão, como essa atividade que eu trabalhei já tinha sido vista de uma forma, nem que não tenha sido detalhada na outra TPC, nós achamos melhor considerar um tempo maior para aquelas que vocês realizaram agora no Jamboard e no Padlet. Então, eu queria pedir desculpa, queria agradecer e queria parabenizar. Parabenizar vocês e também você, Jorge. Eu fiquei muito feliz com a sua participação, tá? Você tem, assim, eu vou usar um termo bem
bem exagerado, um adjetivo, desbravado, não é nem adjetivo, desbravado, de uma forma intensa, todo esse mundo de tecnologia na sua vida. E eu te parabenizo, porque você não se limitou, assim como tem muitos outros que estão me ouvindo, do qual eu não citei nome. Então, eu utilizo através da sua pessoa, eu parabenizo através da sua pessoa, os demais professores que estão hoje utilizando a tecnologia de uma forma que antes, só de pensar, falava, eu não vou dar conta, tá? Então, que Deus abençoe vocês. Mais uma vez, muito obrigada. E, se precisar, nós estamos aqui à disposição. Que Deus abençoe a todos e um abraço. Tchau. Amém. Tchau, gente. Amém. Tchau, tchau. Verdade. Tchau, tchau. Tchau, Eu tchau. não conseguia copiar e colar, você lembra? Lembro. Tchau. Você não conseguia mexer com o mouse, Deus me né? livre. Jorge, você não mexia com